Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual de 2021. Para este ano, na terceira série, nós vamos ver alguns filósofos pré-socráticos e depois avançar para outros temas. Para começar, queria rever com vocês algumas coisas que vimos ano passado, caso alguém tenha perdido ou apenas para relembrar. Vamos lá. Primeiro, nós estávamos vendo os filósofos pré-socráticos. O que são isso? São os filósofos da Grécia Antiga anteriores a Sócrates. Não vamos ver todos, apenas alguns destaques. Como, por exemplo, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo grego, e para quem o arqué é a água. Vamos explicar com cuidado. O que é arqué? Arqué é o conceito de princípio, origem. Todos os filósofos desse período buscavam entender qual era a origem material das coisas, do que as coisas são feitas. Isso é lógico, estamos falando antes de surgir a teoria atômica, que é muito posterior, é contemporânea nossa. Na época, então, o primeiro chute que nós demos foi com Tales de Mileto, falando que tudo vinha da água, porque tudo que tem vida é úmido e o que é morto é seco. Bem, depois dele veio seu discípulo Anaximandro, que estabelece um critério abstrato, falando que o arqué é o ilimitado, apeiron, ou seja, algo que não teria forma e, portanto, comporia todas as coisas. Quase que um conceito do átomo mesmo ainda não definido. Esse foi o primeiro autor que nós temos alguns fragmentos do pensamento. No caso de Tales, somente temos o que falaram sobre ele. Depois de Anaximandro veio Anaxímenes, que fala que o arqué é o ar. O que seria o ar, então? Ele fala que o ar não é somente o que nós temos aqui. Isso aqui é uma forma do ar. Quando você condensa o ar, ele formaria a água. Condensando um pouco mais, você vai formando coisas mais sólidas. Enquanto você pega o ar e expande ele, aquece ele, você passa a ter o fogo. Ou seja, com essas noções de condensação e rarefação, ele explica através do ar os outros elementos. Sabemos que não é assim, mas é uma ideia interessante. Todas essas, aliás, são ideias que, para um começo, antes da gente ter laboratórios, antes de existirem as ciências, são boas tentativas de explicar o mundo. Depois nós vimos Heráclito, que é o filósofo do eterno devir, que diz que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas ao seu redor são sempre outras. Ou seja, tudo está em constante mudança, tudo flui. Enquanto Heráclito fala que tudo flui, vem Parmênides e fala do ser, que é e não pode não ser, que seria um conceito racional que é perfeito, imutável, indivisível, sem origem ou fim. Esse conceito do ser, que é abstrato também, é imutável, enquanto Heráclito fala de várias mudanças. O pensamento desses dois, portanto, está em conflito e só algum tempo depois que virá um filósofo começar a lidar com esses conflitos. Bem, hoje vamos apresentar Zenão de Eleia. Caso não lembre, Parmênides também era de Eleia. Ou seja, os dois são do mesmo lugar e Zenão foi discípulo de Parmênides. Ele era um membro da escola eleática, ou seja, a escola formada ali pelos pensadores de Eleia. Foi discípulo de Parmênides e defende as ideias de Parmênides através de paradoxos. Mas antes, então, vamos explicar o que são paradoxos, né? Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a alguma situação contraditória, seja contraditória à lógica, seja contraditória ao senso comum, ao que nossa cabeça pensa da coisa inicialmente. Um exemplo de paradoxo famoso é o paradoxo do avô, que é: se você voltar no tempo e matar o seu avô, o que acontece? As respostas para isso, já que é uma situação hipotética, ainda não temos uma máquina do tempo,
Todas trabalham com como você lida com a continuidade temporal diante de um cenário de viagens do tempo. Todo filme que vocês verem que tem viagem no tempo vai ter que lidar de alguma forma com o paradoxo do avô. Em outros formatos, é claro, mas se aquilo aconteceu no passado, ele voltou para o passado para fazer isso, então quando isso aconteceu na outra linha, o que modifica daí para frente? Ou no caso, o paradoxo do avô é: se você mata o seu avô, você deixaria de existir? Ou você criaria uma outra linha do tempo? Ou por acaso você descobre ali que não era seu avô? Mas todas essas possibilidades daí são características dos paradoxos, não são situações simples de se resolver. Bem, os paradoxos de Zenão são extremamente matemáticos. É uma das áreas onde filosofia e matemática começam a se encontrar com uma frequência bem grande. Vamos lá dar um exemplo, que é o exemplo do arqueiro. Para Zenão, a flecha nunca acerta o alvo, pois para acertar o alvo ela deve percorrer metade da distância, depois metade da distância restante e assim por diante. Como as divisões matemáticas são infinitas, sempre faltará alguma fração de distância para a flecha alcançar o alvo. Aqui nós temos a representação nessa ilustração, né? Primeiro vai até metade da distância, ok. Aí falta esse pedaço aqui. Até metade, ou seja, percorreu, falta um quarto da distância total. Metade, um oitavo, um 16 avos, um 32 avos, um 64 avos, um 128 avos e por aí vai. Os números são infinitos, então eu sempre vou poder dividir a distância faltante e falar: falta metade de uma distância. Portanto, a flecha ela vai se aproximar do alvo, mas nunca vai atingi-lo, porque ela sempre terá metade de alguma distância para percorrer. É lógico, a gente sabe que se alguém atira uma flecha, bem, a flecha simplesmente percorre sua trajetória e alcança o alvo. Então, mas como a gente resolve matematicamente isso? É aí que Zenão levanta uma grande dúvida. Como a gente falou, um paradoxo ele mexe com a nossa visão do senso comum. O segundo paradoxo que tenho para apresentar aqui é o de Aquiles e a tartaruga. Em uma corrida, o corredor mais rápido nunca pode ultrapassar o mais lento se o segundo começar a correr antes, pois o perseguidor deve primeiro chegar ao ponto de onde o perseguido começou, de forma que o mais lento deve sempre manter a liderança. Vamos mostrar aqui de novo, o desenho ajuda a entender. Isso é tudo baseado numa história de que Aquiles teria apostado corrida com uma tartaruga. Nós também conhecemos como a lebre e a tartaruga, a mesma história. E a ideia é: a tartaruga começou antes e Aquiles falou: não preciso me esforçar em alcançar. E aí Aquiles, toda vez que ele alcança a tartaruga, ele para e a tartaruga continua na lenda. Para o paradoxo de Zenão é mais simples. Toda vez que Aquiles percorre a distância que a tartaruga já percorreu e chega até a distância da onde a tartaruga passou a andar no momento que os dois estavam andando, a tartaruga já andou alguma coisa. Essa alguma coisa que a tartaruga andou pode ser pouco, mas sempre o primeiro Aquiles vai ter que alcançar a posição anterior da tartaruga. E se ela não parar, ela vai ter andado alguma coisa e ele vai ter que alcançar isso. De modo que ele nunca tem como alcançar a tartaruga, pois quando ele chegar na posição anterior da tartaruga, a tartaruga já andou para uma próxima posição. E de novo, bagunça um pouco a cabeça, não faz muito sentido, mas essa é a brincadeira dos paradoxos. Bem, agora, o que ele quer dizer com isso? Ele está tentando mostrar que aquela indivisibilidade e as outras características do ser do Parmênides, que falava que o ser é indivisível, imutável, etc., elas se manifestam na matemática. Nós encontramos essas mesmas características. Ou seja, se for possível dividir o espaço ao infinito, então a flecha nunca vai alcançar o alvo. Da mesma forma, se eu considerar o referencial de um objeto toda vez, ele nunca vai alcançar o outro.
Ou seja, existe um problema aí na indivisibilidade das coisas, existe um problema no movimento, existem vários problemas que são de ordem matemática e que a matemática da época não conseguia explicar. Somente quando criaram o cálculo infinitesimal, que lida com essa questão de infinitos, é que nós conseguimos alguma solução matemática para os paradoxos de Zenão. Mas isso não vamos explicar nem no ensino médio. Talvez, se alguém for cursar uma faculdade de exatas, chegue a encontrar esses problemas. Não vamos ver essa solução. O que interessa é ver como o Zenão utiliza os paradoxos para mostrar que aquele conceito abstrato do ser de Parmênides, que foi bem difícil de explicar para mim e provavelmente para vocês de entender, é algo muito simples. São problemas matemáticos. E que a cabeça encontra eles no ser de Parmênides exatamente porque o ser é esse conceito racional. Ok? Deu para entender bem? Bem, na aula de hoje nós vimos os filósofos pré-socráticos, apresentamos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides e hoje Zenão de Eleia e os paradoxos. Próxima aula veremos um pouco sobre o pai da filosofia, como gostamos de chamar, Sócrates. Até mais!